Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 9, uma igreja que se arrisca. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são Estevão e a igreja que tem a sua fé contestada. Segundo, Estevão e a igreja que defende a sua fé. Terceiro, Estevão e o martírio da igreja. Nosso texto óleo se encontra em Atos capítulo 7, versículo 55, que diz: mas ele aqui é Estevão, tá? Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. A verdade prática diz que a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar o mundo que é hostil à sua fé e também aos seus valores. A palavra-chave aqui é martírio. Martírio, segundo o dicionário da língua portuguesa, diz que é tormentos e ou morte infligidos a alguém em decorrência, em consequência da sua adesão a uma causa, a uma fé religiosa, especialmente a fé cristã. O primeiro tópico, Estevão é a igreja que tem a sua fé contestada. A palavra contestada ou contestar significa não aceitar como válido. Também significa refutar. Então Estevão e a igreja que tem a sua fé refutada, que tem a sua fé não aceita como válida. Primeiro subtópico, aprendendo com Estevão. Então, com Estevão está aqui em Atos capítulo 6 e o capítulo 7. Então, com Estevão, nós aprendemos que a fé sempre será questionada. Ele, no caso Estevão, enfrentou oposição e todo cristão também vai enfrentar oposição. A fé ela será colocada à prova sem espaço para indecisão. Estevão também nos ensina que todo cristão deve saber defender sua fé. Saber explicar e também sustentar as crenças cristãs é uma responsabilidade de quem? Da igreja. Agora, cada crente em particular precisa entender em que acredita e também como responder aos desafios. Porém, em um mundo que muitas vezes ele se opõe ao cristianismo, muitas vezes não, praticamente sempre, né? Quase sempre se opõe ao cristianismo, não basta, não é suficiente apenas defender a fé. É preciso estar preparado até mesmo para enfrentar perseguições. Estevão ele é um exemplo de coragem, mostrando que tanto o cristão quanto a igreja devem estar dispostos a permanecer firmes, mesmo que isso signifique perder a liberdade ou até mesmo a própria vida. Valdecir, é fácil, meu irmão? Se fosse fácil, as igrejas estavam cheias. Mas quando a perseguição começa, quando começa a estreitar um pouquinho mais, não precisa nem ser perseguição. Quando a luta começa a acirrar um pouquinho mais, a pessoa já cai fora. Imagine se tiver que perder a liberdade, que ficar preso, que ficar detido, ou até a própria vida. O que será de nós? Será que nós teremos coragem de entregar a nossa vida em prol dessa causa? Pensa nisso. O segundo subtópico fala sobre a fé sob ataque. Sob é de baixo, tá? Sobre é acima e sob é abaixo. Então a fé sob ataque, a fé é debaixo de ataque. Lucas ele nos conta, porque Lucas, vou dizer mais uma vez, tá? Não tem problema nenhum ficar repetindo, tá bom? Lucas escreveu o evangelho que leva o seu nome, o evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, e ele também escreveu Atos dos Apóstolos. Como nós estamos tratando de Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e capítulo 7, hoje nessa lição, então vai falar sobre Lucas. Na verdade, o livro de Atos dos Apóstolos nós estamos tratando nesse trimestre todo. Todas as lições anteriores e as posteriores vai falar sobre a igreja, ou seja, vai falar sobre Atos dos Apóstolos, tá? Então Lucas foi quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Então Lucas aqui em Atos, ele nos conta que em um momento do ministério de Estevão, um grupo de judeus que vivia fora de Israel, chamado de judeus helenistas, ele se levantou contra ele. Esses judeus eles faziam parte da diáspora, sabe diáspora? Quando os judeus saem do seu país, isso é chamado de diáspora, ou seja, eram pessoas que tinham se espalhado por outras regiões fora do território de Israel, judeus que se espalharam fora do território de Israel. Então eles não concordaram com o que Estevão estava ensinando e começaram a fazer o quê? A se opor ao seu trabalho, ao trabalho de Estevão no caso, né? Atos capítulo 6, versículo 9. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos e dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia e faziam o quê? Disputavam com Estevão. Então esse levante aconteceu logo após Estevão fazer o quê? Prodígios e grandes sinais entre o povo. Onde é que está isso, Valdecir? Atos capítulo 6, versículo 8. Vai dizer que Estevão fazia grandes sinais e grandes prodígios entre o povo. Então é interessante também observar o verbo grego utilizado aqui, anestemi.
anistemi, com o sentido de levantar. É o mesmo verbo usado por Marcos quando ele diz que houve testemunhas falsas que se levantaram para acusar Jesus. É o mesmo verbo utilizado ali. Então Marcos capítulo 14, versículos 57 e 58 é o que nós estamos citando agora. E levantando-se alguns, testificaram falsamente contra ele, dizendo: nós lhe ouvimos dizer: eu derrubarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Então aqui se levantaram algumas falsas testemunhas contra o próprio Senhor Jesus, da mesma forma que estavam levantando-se testemunhas contra Estevão. Então anteriormente, o nosso Cristo já foi atacado no seu ministério terreno. Agora o ciclo se repetia com seus seguidores. Então o mestre foi atacado, os seus seguidores também serão atacados. A fé cristã, ela sempre será alvo e também objeto de ataque. Se a igreja é verdadeiramente cristã, sempre vai haver em algum lugar um levante. Isso pode ter certeza, não falha. Então nesse episódio o levante fora motivado por conta da inveja que os religiosos sentiram ao verem suas sinagogas esvaziadas por motivo das pessoas se renderem ao evangelho de poder. Uma igreja bíblica sempre estará debaixo de ataque e sempre vai ter a sua fé contestada. Terceiro subtópico fala sobre a disputa com Estevão. Então, uma outra palavra usada nesse texto merece também a nossa atenção especial. É o vocábulo suzetel, traduzido aqui como disputavam. Então, Atos capítulo 6, versículo 9. E disputavam com Estevão. Então, é esse vocábulo utilizado aqui, ó, suzetel. Os léxicos, o que é léxico? Valdecir, léxico é um conjunto de palavras existente em um determinado idioma. Então os léxicos ou dicionários de grego e português, eles observam que este termo era frequentemente usado no contexto de discussões religiosas ou filosóficas, onde diferentes pontos de vista estavam sendo examinados. Então era uma forma de impor aos outros a sua forma de enxergar as coisas. Em outras palavras, os judeus helenistas não estavam simplesmente discutindo, batendo boca com Estevão. Não era simplesmente isso. Mas o que eles estavam querendo? Eles estavam procurando a todo custo, a qualquer custo, sobrepor a cosmovisão, ou seja, passar por cima da visão de Estevão. A gente não acredita, a gente não quer saber disso aqui. Não era só uma simples discussão. Eles queriam passar por cima, deixar o que Estevão estava falando de lado, para que a verdade fosse simplesmente o que eles estavam falando. O quarto subtópico fala sobre a falsa narrativa. Então a igreja, ela sempre teve que conviver, não é ser conivente, mas lidar. Então, conviver e também combater as falsas narrativas. Então, nos dias de Jesus, ele foi acusado de enganar o povo. Pode ser, onde é que está isso? João capítulo 7, versículo 12. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom. E outros diziam: não, antes engana o povo. Então, Jesus foi chamado de enganador, o próprio Jesus. Então, quando ele ressuscitou, criaram a narrativa de que seu corpo havia sido roubado pelos discípulos. Vão sempre criando mentiras para poder desdizer o que foi dito, para poder desmentir o que é a verdade. Mateus capítulo 28, versículo 13. Dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. Quando os soldados falavam, se eles falassem que eles estiveram dormindo no período que era o turno deles, que era um horário de trabalho deles, e eles estavam dormindo, eles corriam o risco de ser mortos. Pois é, mas aí o que aconteceu? O dinheiro falou mais alto. Não, a gente vai dar dinheiro para vocês, vamos dar muito dinheiro para vocês falarem estas palavras aqui, que os discípulos vieram à noite, roubaram o seu corpo, e se o governador for fazer alguma coisa com vocês, nós vamos intervir, nós não deixaremos que vocês sejam mortos. Olha só o problema aqui, então o dinheiro compra muita coisa, não é de hoje, já desde tempos passados. Atos, também Paulo foi acusado de pregar contra os decretos de César, lá em Atos capítulo 17, versículo de número 7. Os quais Jasão recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei. Quem é esse rei? Jesus. Então, pelo fato de pregar a respeito de Jesus e também da ressurreição, acusaram Estevão de pregar deuses estranhos, Paulo, de pregar deuses estranhos, Atos capítulo 17, versículo 18. Então, hoje é diferente? Não, hoje não é diferente. A igreja, ela luta em várias frentes com falsas narrativas que a todo custo querem minar o seu testemunho e desacreditar a igreja do Senhor Jesus.
O resumo desse tópico diz que a fé de Estevão foi desafiada por opositores, mas ele permaneceu firme na verdade. Ainda que tenha custado a sua vida, mas ele não negou a fé, ele não olhou para trás, ele não retornou, ele se manteve firme. Segundo tópico fala sobre Estevão, é a igreja que defende a sua fé. A igreja precisa defender a sua fé. Nós não podemos deixar as pessoas falarem o que elas quiserem e ficar por isso mesmo. É porque eu posso receber um processo. Irmão, Estevão morreu. Outras pessoas morreram, foram mártires por conta do evangelho, porque não deixaram as pessoas atropelarem, passarem por cima da palavra de Deus. Nós também não podemos nos calar. Nós, como igreja do Senhor Jesus, não podemos nos calar diante de tanta besteira sendo falada, tanta heresia sendo dita, porque as pessoas que não conhecem a Bíblia falam heresias, falam mentiras, dizem que a Bíblia diz quando a Bíblia não diz, colocam coisas na palavra de Deus que não existe. Então nós temos que ter o conhecimento suficiente para poder rebater, para poder combater essas heresias e também todo tipo de ataque. Precisamos aprender a defender a nossa fé, aquilo que nós cremos. O primeiro subtópico fala sobre Deus na história do seu povo. Então, Estevão, ele é conhecido como o primeiro defensor da fé cristã e também o primeiro mártir da igreja. Ele defende a fé usando a própria história do povo de Israel. Em Atos capítulo 7, nós encontramos o seu discurso completo, onde nos mostra guiado pelo Espírito Santo. O que nos mostra ali? Como Deus sempre agiu na história do seu povo, a forma que Deus sempre agiu no meio do seu povo, e também ele revela o propósito principal dessa história do povo de Israel, que era o quê? Provar que Jesus é o Cristo. Então Estevão ele menciona grandes nomes do passado, Moisés, Abraão, ele menciona grandes nomes do passado. Ele também afirma que assim como esses nomes do passado, todos viveram na esperança da vinda do Messias. E apesar do Messias ser tão esperado, ele acabou sendo rejeitado. Olha só, a gente espera tanto uma coisa, quando essa coisa aparece, a gente não quer, a gente não recebe, a gente não aceita. Foi exatamente o que aconteceu. Era tanto desejo de que ele viesse, quando ele veio, não, a gente não quer mais, a gente não rejeitou. A defesa de Estevão nos ensina o quê? Ela nos ensina que toda a explicação e toda defesa da fé cristã, a chamada apologética, ela deve sempre ter um objetivo central. O quê? Apontar para Jesus, o Cristo. Segundo subtópico, corações endurecidos. Então, concluindo a defesa de Estevão, ele disse assim, em Atos capítulo 7, versículo 51. Homens de dura cerviz e rebeldes, teimosa aqui, dura cerviz. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração. Então eles circuncidavam o prepúcio, mas o coração não estava circuncidado. Então eles viviam da antiga aliança e não queriam saber da nova aliança. A nova aliança, a circuncisão é no coração, não é no corpo físico. A nova aliança, a circuncisão é espiritual e não material, não física. Então, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como os vossos pais. Então, Atos capítulo 7, versículo 51. Então, mesmo diante dos fatos apresentados por Estevão, seus adversários preferiram o quê? Ignorar. Deus não força ninguém a crer, irmãos. Deus não força. Nem condena antes de dar uma oportunidade. Fato é que o Espírito Santo não tem espaço nos corações endurecidos. O resumo desse tópico diz que Estevão defendeu o evangelho com sabedoria e coragem, mesmo diante da perseguição. É isso que nós já comentamos, né? Será que nós teremos a mesma coragem de Estevão? Defender diante da perseguição, diante da tribulação, diante da dificuldade, diante das ameaças. Será que nós teremos a mesma coragem que Estevão? Pois é para isso que nós somos chamados e é assim que nós devemos agir. O terceiro tópico fala sobre Estevão e o martírio da igreja. Primeiro subtópico, contemplando a vitória da cruz. Então, diante de um grupo, de uma plateia enfurecida, Atos capítulo 7, 54, diz assim, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações,
rangiam os dentes contra ele. Irmão, imagina a raiva do povo. Estevão contando a história desde lá de trás, falando dos patriarcas, falando de tudo, até chegar aquele presente momento de Cristo, ali que ele morreu, que eles mataram e ele ressuscitou. Estevão falou toda a história de Israel, contou tudo até o Senhor Jesus, até aquele presente momento. O que eles fizeram? Ficaram enfurecidos, cheios de raiva, cheios de ódio nos seus corações. Rangiam os dentes. Imagina a raiva do povo a ponto de chegar a ranger os dentes. É raiva demais, é ira demais. E, rangiam os dentes contra ele, enfureciam-se contra ele, contra Estevão. Então Estevão, então, diante de um grupo enfurecido, Estevão ele contemplou a glória de Deus. Atos 7,56. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Então, diante de toda essa dificuldade, olha só a maravilha, a visão maravilhosa que Deus concedeu a Estevão. Céus abertos, Jesus Cristo, a mão direita de Deus. Toda essa visão maravilhosa que ele contemplou. Então, uma igreja que contempla o Cristo glorificado não nega sua fé, pois ela contempla o quê? A vitória da cruz. Então a cruz não é uma derrota, a cruz não foi uma derrota, pelo contrário, a cruz foi a maior vitória que já existiu, porque Jesus ele morreu como cordeiro, ressuscitou como leão, ele se sacrificou, ele sacrificou-se a si mesmo pelo meu e pelo seu pecado, para que hoje nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ser perdoados, para que nossos pecados pudessem ser tirados, arrancados, e Deus nunca mais vai se lembrar dos nossos pecados. Então por isso que Jesus morreu. Então essa foi a maior vitória. Então nessa morte que parece uma derrota, quando ele ressuscitou, ele venceu a morte. Então ele venceu de todas as formas foi uma vitória isso. Agora, assim como Estevão, Paulo também demonstrou estar pronto. Atos capítulo 21, versículo 13. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto. Olha só, Paulo dizendo, eu estou pronto. Não só a ser ligado aqui, amarrado, atado, preso. Não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então Paulo disse que estava pronto. E nós? Será que nós estamos prontos? Será que eu estou pronto? Será que você está pronto? Precisamos estar, porque a qualquer momento pode surgir coisas piores do que as que já têm surgido. Então uma igreja que mantém seus olhos no Cristo glorificado não tem nada a temer. Irmão, por mais que nós tenhamos medo de morrer, de sofrer, de ser preso, de qualquer coisa que seja, por mais que nós tenhamos medo, olha só, a nossa maior vitória é o quê? É abrir os olhos, abrir os olhos e estar lá juntamente com Cristo. Onde Ele estiver, nós estamos juntos. Essa é a nossa maior vitória, a vida eterna com Deus. O segundo subtópico fala sobre perdoando o agressor. Então a última declaração de Estevão antes da sua morte, ela é marcante e também cheia de significado. Está em Atos capítulo 7, versículo 60, e diz assim, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. O adormeceu aqui é o sono da morte. Aqui ele morreu, aqui ele passou para a eternidade. Então, lembra de alguma coisa semelhante a isso? Uma outra pessoa que falou essa frase, Senhor, não lhes imputes este pecado? Pois é, isso exatamente. O próprio Jesus disse isso, né? Eles não sabem o que fazem, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, o servo aprendeu certinho com o seu Senhor, com o seu mestre. Assim também nós temos que aprender com o nosso Senhor. A nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, não é contra outro igual a nós. Não. Nossa luta é contra as potestades, contra os principados, contra as hostes celestiais da maldade nos lugares celestiais. Essas pessoas, esses seres que usam as pessoas para nos magoarem, para nos afligirem, para nos atingirem, mas a nossa luta não é contra essas pessoas, mas sim contra o que está nelas. Tá claro? Ficou claro assim? Então aqui, em Atos 7,60, nós temos uma visão, aqui nós vemos um cristão que não teme a morte, porque contempla o quê? Algo superior. O que é algo superior, Valdecir? A coroa da vida, por exemplo, Apocalipse 2,10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então isso é algo realmente superior. Então aqui é literalmente a figura de uma igreja que se dá pelo perdido, que se doa, que se sacrifica por ele. Esse deve ser o modelo que nós precisamos seguir. O resumo desse tópico diz que a fidelidade de Estevão a Cristo o levou ao martírio.
tornando um exemplo de perseverança na fé. E a conclusão da lição diz que Estevão foi um dos 7 diáconos escolhidos. Lá em Atos capítulo 6, vocês se lembram? Estevão foi um daqueles 7 que foram escolhidos para o trabalho social da primeira igreja, que era o quê? Servir a mesa. Nós já falamos em lições anteriores. E ela representa um modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica. Então, qualificado, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, ele não temeu se posicionar diante de um mundo e também diante de culturas contrárias a dele ou a nossa também. Não teme o sofrimento e nem mesmo a morte na defesa daquilo que acredita e também daquilo que prega. É o modelo de uma igreja que, em vez de ficar no seu conforto, vai até as últimas consequências, arriscando-se pelo seu Senhor. Que nós possamos seguir esse exemplo e ser a igreja que o mundo precisa. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.